Boa noite, amores! Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um devocional da noite e nós aqui juntos, semana começando. E que alegria, que honra eu tenho de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu coração, um pouquinho dos aprendizados que eu tenho tido e vivido, sentido nessa minha caminhada com Cristo Jesus. Que alegria poder estender a vocês tudo isso que eu tenho passado. Então, muito obrigada, primeiro de tudo, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu sei que tem pessoas que estão aqui todos os dias, que me ouvem, que fazem questão de assistir essa live, seja aqui no TikTok, seja a gravação depois. Então, assim, meu muito obrigada, porque vocês não têm noção, gente, do quanto esse tempo é precioso para mim. E eu nem sei, acho que já estamos há 6 meses fazendo essas lives, quase que diárias, essas lives recorrentes. E não sei até quando, gente, essas lives vão durar, depende muito mais de vocês do que de mim. Lá no aplicativo vizinho, no Insta, eu fiquei mais de 2 anos fazendo lives sempre. E até o momento em que eu vi que não estava mais fluindo, eu vi que as pessoas não estavam mais participando tanto. E isso, querendo ou não, gente, é um feedback para mim de que é hora de inovar, é hora de encerrar alguns ciclos para que depois venham outros. Assim como nasceu nessas lives, esse projeto de lives aqui dentro do TikTok, essas lives devocionais que eu nunca imaginei fazer. Então é um projeto totalmente novo que começou no ano passado e não sei até quando estarei aqui falando sobre isso, mas eu espero que a gente tenha um tempo longo ainda. Então, se você gosta de me ouvir por aqui, deixa o seu joinha, vai dando os seus 2 toquezinhos aqui na tela para gerar coraçõezinhos aqui, porque todo apoio de vocês é muito válido e muito especial. Tá bom, amores? Dito isso, quero explicar um pouquinho essas lives devocionais, elas acontecem com frequência. E elas têm um intuito, elas têm como propósito te motivar, te inspirar para que você tenha o seu tempo de devocional, ou seja, que você tenha o seu tempo de leitura da Bíblia, que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências nesse meu tempo de qualidade com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da meditação daquilo que eu li. Então eu espero que assim como Deus tem falado ao meu coração e tem trazido tantos insights à minha mente, eu desejo e torço para que você também possa viver o mesmo, que você também possa viver coisas novas em Deus, que Jesus traga clareza, traga lucidez à sua mente e traga cura e restauração ao seu coração. Eu falo que aqui é uma live devocional porque nós estaremos alimentando o espírito, uma vez que eu creio totalmente que quando a gente faz a leitura da Bíblia, nós estamos não só abastecendo a nossa mente com conhecimento, com verdade, com palavras que trazem lucidez de pensamento, e isso acaba gerando também uma transformação nas noções do nosso coração, mas eu creio que também através da leitura da palavra e da meditação daquilo que a gente leu, da reflexão daquilo que a gente leu, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E nós somos espírito, nós estamos num corpo neste momento, mas a nossa essência é espiritual, nós somos espírito. Então, quando nós temos esse tempo aqui de devocional, nós estamos nos fortalecendo da nossa essência, buscando realmente nutrir aquilo que está diretamente conectado a Deus, que é o nosso espírito. Tá bom, amores? Então, viver sem Esther não dá, queremos você sempre aqui, linda, Rainha Esther. Gente, eu vou falar sobre Esther hoje, vocês estão me chamando de Rainha Esther? Quem me dera! Ainda não achei o rei, gente, pra me tornar rainha tem que achar o rei antes. A Esther foi escolhida, né, pelo rei. Eu ainda não fui, gente, ainda não fui achada, não fui encontrada. Mas creio que em breve serei. Mas, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar justamente sobre Esther. Então, como que funciona, né, essas lives, o meu preparo para essas lives? Eu sempre penso, fico
Realmente, assim, às vezes é uma leitura que eu faço no meu devocional da manhã, porque eu gosto de ler a Bíblia de manhã e antes de dormir, para eu começar o meu dia com a minha cabeça limpa, com os meus pensamentos claros, após ter tido esse tempo de qualidade com Deus, e antes de dormir, para eu me esvaziar de todos os problemas, de todos os imprevistos, as preocupações. Então, eu gosto de ler a Bíblia também, né, nesse momentinho quando eu me desconecto aqui do celular e vou ter esse tempinho de relaxamento, de desacelerar. Mas, às vezes, o que eu compartilho com vocês aqui em live não necessariamente é algo que eu tô fazendo mesmo no meu devocional, porque eu costumo seguir, né, a leitura do início ao fim de algum livro da Bíblia. E hoje foi assim, gente, eu já estava há um bom tempo meditando na história de Esther, o livro de Esther, fiquei assim uns 2 meses lendo, relendo, meditando mesmo, sentindo, internalizando a história de Esther. Mas foi assim há um mês, mais ou menos, atrás. Mas hoje foi algo que me veio muito forte para compartilhar com vocês. Então, o tema da nossa live será: o tempo cura tudo? É a pergunta minha a vocês nessa noite. Você acredita que o tempo cura tudo? Esse é o nosso tema, que está totalmente pautado, né? O texto que me inspirou a compartilhar esse tema com vocês está em Esther 4, no livro de Esther 4. Então, o texto base da nossa conversa de hoje está em Esther 4, a partir do versículo 3. Então, eu vou ler um pouquinho da história para vocês terem um contexto, quem não conhece a história de Esther. Eu vou ler um pouquinho. Esther, rainha da Pérsia. Eu já fiz curso bíblico. Que legal! Vamos lá, então, gente. Eu vou ler para vocês um pouquinho, tá? Muita gente acredita que sim, né? Que o tempo cura tudo. Que o tempo é o melhor remédio, né? A gente ouve muito falar isso. Ah, o tempo cura todas as feridas. O tempo é o melhor remédio. O tempo salva a nossa vida. Nada como deixar o tempo passar, nada como o tempo. Só que será que é assim? É tão simples assim? É só a gente deixar o tempo passar, os dias vão seguindo e aí a gente vai ficando bem. A gente tá mal, tá vivendo uma situação que não tá legal, mas a gente deixa os dias passarem e aí o tempo se encarrega então de resolver todas as coisas. Será que isso é assim mesmo, gente? Será? Eu não acredito muito nisso não. E eu vou falar o porquê que eu não acredito nisso. Obrigada, marcador bíblico, me enviou uma rosa, ó. Obrigada, querida. Se puder, gente, não se esqueça, vai dando os toquezinhos aqui, tá bom? Conto com essa colaboração de vocês. Então vamos lá, gente. Eu vou ler para vocês Esther 4, desde o versículo 3, só para dar uma contextualizada, tá bom? Ah, que isso! Gente, que maravilhoso esse presente. Por essa eu não esperava. Um bigode, bigodon. Obrigada, querido. Marcador bíblico, qual que é o seu nome? Seja bem-vindo aqui. Vamos lá então, gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? Esther 4. Então aqui, gente, é o contexto. Esther, para quem não sabe, ela chamava, na verdade, Hadassa. Esther é um nome que ela recebeu, se não me engano, foi depois que ela se tornou rainha, né? Que ela recebeu o nome de Esther. Mas o nome real dela é Hadassa. E ela era órfã, e ela começou a ser cuidada pelo tio dela, se não me engano, que é o Mardoqueu. É que, gente, eu li essa história já há bastante meses atrás, mas hoje me veio muito forte, eu fui procurar rapidamente a partir de qual... Eu tava assim, com o versículo na mente, sabe? Mas eu não sabia exatamente em qual capítulo que era. Então eu vou fazer bem assim, se eu estiver falando alguma besteira, não vai ser nada que vai mudar o contexto da coisa, não vou falar nada, nenhuma heresia, mas talvez um detalhezinho ou outro eu realmente deixe passar, tá bom? Ah, só mais um ponto, gente, lembrando que aqui eu não estou aqui para ensinar vocês nada, eu não tô aqui para falar uma verdade absoluta, não, eu tô aqui só para compartilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho sentido, um pouquinho da minha caminhada mesmo, tá bom? Muito nesse intuito de inspirar vocês.
Então eu espero, ó, quando vocês dão os coraçõezinhos, gente, quando vocês dão assim, ó, 2 toquezinhos na tela, vocês vão dando os coraçõezinhos, e aí eu sei que assim, nossa, a gente tá gostando, tá fazendo sentido isso que você tá falando. Se vocês ficam em silêncio, eu tô achando que vocês não estão, ou não estão entendendo, ou não tá muito legal. Então essa participação de vocês, pra mim, conta muito, tá bom? Realmente acaba sendo um feedback pra mim. E quem puder, claro, não esqueça do seu apoio aqui com os presentes disponíveis do TikTok, porque isso também contribui muito para que essa troca, primeiro para que essa troca seja recíproca, né? Então eu tô aqui compartilhando com vocês, dispondo, né, da minha energia, do meu coração, abrindo coisas a vocês, né, aprendizados meus, entregando muito do meu tempo também, já que hoje estamos falando de tempo, né? 1 hora e pouquinho que eu fico aqui com vocês, mas é com alegria, tá? Então eu espero que vocês possam fazer bom usufruto disso, que vocês também gostem, que faça sentido para vocês. Então, bora resgatar um pouquinho da história do livro de Esther. Isaac Dimas, obrigada, a gente me enviou o urso mais fofo que tem. Eu amo esse urso, esse presente. Quando eu for ler esse livro, vou... Ai, gente, sim, essa história de Esther é muito linda. Por quê? Esther, ela era órfã. Eu vejo muitas características minhas semelhantes de Esther mesmo. Porque, embora eu, graças a Deus, não sou órfã, glória a Deus por isso, graças a Deus, né? Muito pelo contrário, eu tenho pais muito amados e amáveis. Porém, gente, os meus pais sempre foram, eles são muito jovens e eles sempre foram muito meus amigos, meus parceiros, pelo fato de eles serem muito jovens. Então, eu nunca senti muito aquela coisa assim de, sabe aquela sensação de tipo, sou filha deles? Eu era mais assim, parceira deles do que filha. Eu não tive muito aquela coisa do respaldo, né, do amparo, do zelo de pais, né, aquela coisa, sabe, caricata de pais, né, pais zelosos, tal. Não, os meus eram mais assim, tipo, brothers, parceiros, amigos. O que teve muitos lados bons, mas também teve seus lados ruins, né? Então, assim, eu vejo algumas semelhanças minhas com a Esther. Enfim, gente, então ela era estrangeira, tá? Ela era judia, né, na história ela é judia, e ela foi criada pelo tio Mardoqueu, até que ela acabou sendo vista, e o rei tava procurando uma nova rainha, e aí ela acabou, assim, bem resumão do livro de Esther, leiam o livro de Esther, mas um resumão, ela era estrangeira, porque ela era judia, e ela acabou sendo selecionada para participar dessa seleção de novas rainhas que o rei estava à procura. Só que ninguém sabia que ela era judia, ninguém sabia que ela estava em terra que não era dela, que ela era estrangeira ali. E o Mardoqueu, que era o tio dela, era um homem muito confiável, muito responsável. Ele foi instruindo ela, né, até que ela fosse se apresentar ao rei. E falavam que ela era uma mulher assim muito bonita, que ela era assim, tinha uma graça, sabe? Que ela tinha um brilho diferente. E tanto é que ela de fato acabou sendo escolhida. Olha isso, gente, diante de tantas mulheres, o rei, né, e de mulheres assim que eram ali da mesma, né, da mesma casta, será que seria certo falar isso? Mas assim, diante de tantas mulheres, ela que era judia, que era estrangeira, acabou sendo escolhida. Ela nem queria estar ali, né? Foi o tio dela que levou ela para esse concurso. E não foi uma coisa que ela estava desejando, sabe? E então assim, eu acho tão lindo isso, porque quando tem a mão de Deus, gente, quando tem a mão de Deus, a coisa acontece. O inesperado acontece, o improvável, o impossível se torna possível, porque é Deus quem está agindo. E a história de Esther mostra muito isso. Ela era improvável e ela salvou o povo judeu. Até hoje comemoram uma data lá que é em comemoração ao livramento que os judeus tiveram. É uma coisa assim super especial. Vale a pena vocês lerem essa história de Esther. E até como um resgate disso, sabe? Quando é da vontade de Deus, não há empecilho, gente. Deus faz acontecer. Só que também tem a nossa parte, né? Não é só assim, Deus vai fazer acontecer, Deus vai prover, e acha que vai cair do céu. O livro de Esther mostra muito claro isso. Exige toda a mão de Deus. Quando tem a mão de Deus, os inimigos, eles não resistem, eles não perduram. Porém, cabe a nós fazer a nossa parte.
estar alinhado ao plano de Deus e dar os passos que Ele está nos mandando dar. Então, em todas as histórias bíblicas, eu acho muito legal, porque tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, né, os discípulos de Jesus, eles tinham ação. Jesus, não era assim que Jesus fazia tudo e os discípulos ficavam lá só ouvindo ele e não fazendo nada. Muito pelo contrário, né? No Novo Testamento a gente vê o quanto os discípulos eram participativos, eram colaborativos, o quanto eles tinham que tomar decisões, né? Ter atitude, enfrentar muitas vezes adversidades, desafios. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar só esperando o agir de Deus. A gente tem que confiar no agir de Deus, mas fazer tudo aquilo que cabe a nós a cada momento. E aí pedir discernimento a Deus para que Ele revele a nós o tempo e o modo dele de fazer as coisas, para que nós estejamos mais e mais alinhados à vontade dele. Mas precisamos desta atitude, precisamos de um posicionamento estratégico, né, para que os planos de Deus possam ser vividos, usufruídos, realizados, tá bom? Então, a nossa atitude não invalida. Essa era... Dênio, obrigada! Dênio tá me dando rosas. Dênio, muito obrigada. Agora que eu vi aqui. Deus te abençoe, viu? Me enviou um buquê, Dênio. Obrigada! Ai, gente, eu sou apaixonada nesses buquês aqui do TikTok. Então, amores, a gente não pode confundir as coisas. Achar que porque Deus provê, porque Deus age, porque Deus faz o improvável, porque Deus faz o impossível acontecer, que a gente vai ficar ali na nossa, sem tomar atitude, esperando as coisas caírem do céu. Eu falo que a relação de Deus conosco é uma relação que é assim, é uma correlação. Nós estamos o tempo inteiro neste movimento totalmente de correlação mesmo, nesse movimento de coexistir, né? Ou seja, Deus está agindo, mas nós também precisamos estar alinhados a Ele e fazendo a nossa parte. Então, Deus age em nós e através dele nós vamos, né, agindo no mundo também para levar esse agir dele, para que a gente seja a expressão dele no mundo. Então, as nossas ações, as nossas decisões são muito importantes, são essenciais para que o plano de Deus se cumpra, para que os propósitos dele se realizem nesse mundo. Então, saiba, existe uma parte que é tua e que ninguém mais pode fazer, somente você. Então, se atente a isso para você não perder as possibilidades, as oportunidades que Deus tem entregue a você, para que você possa viver realmente os frutos de Deus para a sua vida, para que você possa viver o propósito de Deus. Existe uma parte que é sua, tá bom? Não deixa passar. E aí a gente vai ver isso retratado aqui no livro de Esther. Vamos ver o que vocês estão falando rapidinho aqui. A pergunta é: seguir a sociedade ou escutar o coração? Com certeza escutar o coração, desde que o seu coração esteja alinhado a Deus, né? Porque o coração do homem é enganoso. Então a gente primeiro precisa ler, reler o Salmo 119. 119, 120? 119, eu acho. É o sono, gente, batendo. A gente precisa pedir para que Deus nos ensine o caminho. Ó, gente, então deixa eu começar. Vou ler para vocês Esther 4, versículo 3. 119 mesmo, né? Tá vendo? Eu falei que tava com sono, mas ainda tô raciocinando aqui. Ó, amores, então Esther 4, 3. Então vocês já sabem do contexto, né? Aí o Mardoqueu ficou sabendo que existia um plano de um parceiro do rei de matar todos os judeus ali do povo. Todo o povo judeu seria morto. E aí Mardoqueu ficou sabendo disso, Mardoqueu, que era o tio de Esther, que era judeu, ficou sabendo que ia acontecer esse extermínio dos judeus, e ele ficou inconsolável e falou: meu Deus, nosso povo vai ser exterminado, preciso fazer alguma coisa, vou falar com Esther. Então Mardoqueu pede ajuda a Esther. A partir do versículo 3. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Quando o decreto, gente, de que os judeus seriam mortos, extintos. Jejuaram, choraram e lamentaram,
e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, que era o tio dela, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Hadaque, um dos eunucos, que era tipo os ajudantes do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã, que era o que estava planejando esse extermínio dos judeus, e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hadaque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Porque pensa, gente, que Ester, ela era judia. Então, o Mardoqueu estava precisando naquele momento de que a Ester, como rainha, fizesse alguma coisa, clamasse ao rei. E assim, naquela época, a Ester, embora ela fosse rainha, ela não tinha, né, os mesmos direitos do rei. Porque naquela época, né, gente, era uma sociedade totalmente, assim, era o rei que mandava em tudo, eram os homens, né, o homem que mandava e comandava tudo. Então, era uma coisa, assim, super, tinha essa hierarquia, né, do rei, do homem. Então, a Ester, ela não tinha, assim, a voz livre, sabe? Ela não tinha passe livre dentro do castelo e, enfim. Então, assim, o Mardoqueu, ele meio que clama, assim, para Ester pedir um socorro para o rei, né? Clamar por misericórdia. Ai, muito obrigada, iluminado, tá enviando... Gente, enviou 30 rosas aqui. Obrigada, querido. Deus te abençoe, viu? Pois é, Jardel Oliveira falou, essa história é incrível, Deus estava no controle de tudo. Olha isso, gente, ó, vão ouvindo aqui. Então, continuando. Então, Hadaque voltou... Ai, gente, esses presentes estão demais, amei esse bigode. Hadaque voltou... Ai, gente, esses presentes estão demais, amei esse bigode. Os presentes estão demais. Então, ó, continuando a leitura, Ester 4, a partir do 9 agora. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então, Ester mandou Ataque, mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Então, gente, a Ester estava numa situação que ela não podia simplesmente aparecer lá diante do rei, porque para você estar na presença do rei, primeiro que ele precisava dar o aval de que você estava liberada para estar na presença dele. Ele tinha que estender ali, ó, o cedro de ouro para que alguém pudesse ser convidada a estar na presença dele lá no pátio interno. Então, Ester não tinha essa permissão de estar na presença dele. Além disso, além desse sistema super rígido, né, digamos assim, na nossa linguagem, ainda acontecia que, naquele momento, a rainha Ester falou, há mais de 30 dias o rei não me chama à sua presença. Ou seja, ele não tá muito afim de mim, não, porque há um mês que o rei nem lembra que eu existo, né? Então, a Daci está falando assim, olha, a situação é mais complicada do que parece. Porque, embora eu seja a esposa do rei, a rainha Ester, ele não tá muito assim, né? Não tá muito interessado em mim, não. Então, né, a coisa não é tão simples. Não é só porque eu sou rainha que eu tenho esse poder todo. Então, vocês já estão localizados aí na história, né, gente?
Aí, continuando. Aí, o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Aí, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Aí, versículo 14. Olha isso, gente, ó. Agora é o ponto importante da nossa live. Aqui é o ponto que eu quero trazer principal a vocês. Ai, Bernardo tá aqui, amore. Que bom ver você aqui. Ó, agora prestem atenção, gente, porque agora é um dos pontos principais, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Então, olhem só o que o Mardoqueu, que é o tio de Esther, olhem o que ele fala a Esther. Se ficar, Esther, né? Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Ou seja, gente, ele estava falando assim para Esther, como se ele tivesse, né, o Mardoqueu, ele era tio dela, mas ele era também o conselheiro dela. Então era como se ele estivesse falando à alma dela, ao espírito dela. Porque ela estava numa posição assim, não, mas eu não posso fazer nada, porque primeiro que ninguém pode chegar à presença do rei sem ser convidada. Segundo que ele não tá nem aí para mim. Já faz 30 dias que ele nem me procura. Então assim, ela meio que falou, ó, não vou poder ajudar vocês nessa tarefa, nessa missão. Mas aí o Mardoqueu, ele lembra ela, ele fala assim, Esther, será que não foi só para este momento? Será que não foi, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Porque ela era improvável de ser rainha, gente. Ela era improvável de ser escolhida. E ainda assim ela o foi, por um acaso, por uma ordem maior, pelo mover de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus, pela mão dele. Ela fez a parte dela, ela se cuidou, porque eu não li para vocês aqui, mas elas ficam, as mulheres escolhidas, elas ficam, na verdade, as mulheres que estão participando desse concurso para conhecer o rei, elas passavam um ano só se preparando, tipo um ano, como se fosse assim, um ano no salão de beleza, se preparando para chegar à presença do rei. E eram, assim, mulheres belíssimas que recebiam todo esse tratamento, né? E ela, judia, né, estrangeira, foi a escolhida. Então, assim, ele lembra ela isso. Ó, você já viveu o improvável, você já viveu o extraordinário, você já viveu o impossível. Quem sabe não foi para este momento que você está hoje nessa posição, porque nada é o acaso. Existe um propósito por trás de todas as coisas. Entende, gente? Olhem que preciosa essa história de Esther. E quantas vezes a gente não vive coisas assim? A gente fala assim, ai não, agora não vai ter jeito, essa situação tá impossível. E a gente não age, a gente fica esperando o quê? O tempo passar. Ah, deixa que o tempo vai resolver, o tempo cura tudo, o tempo vai vai tratar essas questões. Ah, o tempo vai encaminhar as coisas. E a gente não age. Enquanto que, na verdade, Deus está, digamos assim, esperando a nossa posição. Está esperando uma atitude nossa, uma atitude de confiança nossa, uma atitude de fé. Eu vou lá e eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar pelo menos. Se não der certo, não era para ser, tudo bem, mas eu fui e fiz. Eu tentei, eu fiz a minha parte. E aí, olhem só. Então, Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Ah, Esther, esta é a Esther que a gente gosta. Esta é a Esther que me representa. Essa é a Esther que representa essa missão grandiosa que ela recebeu. Foi por isso que ela se tornou rainha, porque Deus conhecia o coração dela, bem como as capacidades que ele colocaria nela. Porque quando ela chega à presença do rei, gente, eu fico imaginando, né? Se você ler toda a história de Esther, desde o início, você vê que, assim, ela era realmente uma serva corajosa de Deus. Mas ela era uma serva de Deus. Ela era aquela que estava, assim, ela era movida pela fé.
porque ela não tinha, se fosse olhar para ela, né, as capacidades dela, a desenvoltura dela, os preparos dela como mulher naquela época, ela não tinha. Ela era, desqualificada dentre as outras candidatas, que já nasciam, porque na história conta que assim, as mulheres, elas, os bebês, né, mulheres, as bebês, elas desde que nasciam, as mães já preparavam, já encaminhavam as meninas para quando elas fossem maiores, para elas participarem, desse, né, concurso, mas enfim, elas já eram, as mulheres, elas eram, digamos assim, treinadas digamos assim, para ocupar esse lugar de Esther, né? Então as mulheres daquela região, daquela época, daquela província, digamos assim, elas já eram preparadas. Esther não veio daquele meio, ela era uma estrangeira ali, ela não tinha aquela cultura, ela não tinha aqueles preparos, então ela era totalmente desprovida. Mas quem que a capacitou? Deus. Deus a capacitou, Deus derramou graça e favor sobre a vida de Esther. Então ela chegou a este concurso, digamos assim, para ser, né, vista pelo rei, sendo que foi uma coisa assim que não estava nos planos dela, nunca foi cogitado por ela isso, ela nunca quis isso, mas ela foi, ela teve coragem e foi, participou. Foi escolhida pelo rei, se tornou rainha, e aí, mais uma vez, chega uma missão grandiosa nas mãos dela. Ela precisa o quê? Se posicionar. Ela precisa o quê? Agir. Ela precisa falar. Porque senão todo o povo dela vai ser exterminado. Ela não ficou nessa. Ai, gente, não, mas o tempo, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se Deus tá com o povo judeu, deixa que as coisas vão acontecer. Não me coloca nessa, porque hoje eu sou rainha. Gente, ela era rainha. Ela era rainha. E ela ia ter que se posicionar, ia ter que clamar ao rei por um favor dele, por um povo que era um povo estrangeiro, era o povo que ia ser exterminado. Era um povo fraco, na visão, né, do rei. E ela teve que ter esse ímpeto de coragem, de ousadia, de fé, de falar assim, eu vou me apresentar ao rei. Ela falou, tá, então tá bom. Entendi tudo, né? Eu falo que assim, quando o Mardoqueu falou isso, quem sabe não foi para isso que você se tornou rainha. Não foi para um momento como este. Nisso, gente, a sementinha da verdade foi colocada no coração dela. E essa semente da verdade, a verdade vos libertará. Quando a verdade chega à nossa mente, ao nosso coração, aqueles que são comprometidos com a verdade, aqueles que têm um compromisso com Jesus, aqueles que têm um coração genuíno, comprometido, putz, não tem como a gente negar. A gente tem uma missão para viver nesse mundo, gente. A gente tem uma coisa para realizar nesse mundo. Não dá para deixar passar. Não dá para falar assim, ai, eu vou aqui ficar de lado, eu vou ficar quietinha, mas vai ter outra pessoa que vai no meu lugar. Não! Moisés também tentou fazer a mesma coisa. Não, Senhor, não vou não. Eu não falo bem, eu não falo em público, eu não sou bom de falar com as pessoas. Eu não vou dar conta não, Deus. A gente tenta fazer isso também, assim como eles. Mas, mesmo com, né, a Esther já não foi tão resistente quanto Moisés. Mas Esther também ficou assim, não vai dar, o rei nem quer me ver há 30 dias, não sei o que, isso não pode. Aí, quando Mardoqueu trouxe essa semente da verdade, a mente dela iluminou. E ela falou, opa, calma. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou cumprir com a minha parte. O que vai acontecer? Não sei, mas eu tenho honra dentro de mim. Eu sei o que é para ser feito e eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu aceito a minha parte. Assim como Maria. Maria, mãe de Jesus, foi assim também, gente. Ela falou, ok, eu recebo essa missão. Gente, vocês imaginam Maria? Você acha que as pessoas, naquela época, né, como ia ser para ela gerar aquela criança no ventre dela antes do casamento? Imagina só, gente, o escândalo, né? O quanto isso poderia ter dado errado. E ela topou, ela confiou no anjo do Senhor.
E eu acho tão lindo isso, sabe? Essa confiança em Deus, esse passo de fé, mas esta atitude, este posicionamento, esta ação. Então, amores, eu quero trazer esse versículo específico, ó, versículo 16. Ela falou: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Ou seja, ela pediu ajuda das pessoas, né? Jejum. Então, assim, ó, é jejum, vamos jejuar, vamos, assim, é união em espírito e em oração, purificação do corpo. Então, olha que coisa profunda. Ela pede essa ajuda, né, dos judeus, reúnam todos os judeus de Suzã. Então ela conta com a ajuda de mais pessoas, porque sozinhos nós somos fracos, com Deus nós somos fortes, mas nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos desse corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Você sozinho é uma coisa, você com outras pessoas te dando apoio, orando, te fortalecendo, te dando palavras de ânimo, de coragem, é outra coisa. Então, gente, não se iludam. Sozinho o caminho é muito mais difícil. Eu falo isso por mim mesma. Eu já tentei muitas vezes seguir esse caminho da porta estreita sozinha. E eu vi que é fácil da gente cair. Mesmo quando eu, com todo o treinamento que eu tenho, com muitas revelações que eu já tive, com muitas vivências, já quase caí. Muitas vezes. Até que eu falei, não, opa, é muita arrogância da minha parte achar que eu vou conseguir fazer sozinha. É muita arrogância. É muita soberba. Então, eu falei, não, eu preciso estar aliada a pessoas que partilham de um mesmo propósito, pessoas que fazem parte, assim, que assumiram e que querem viver uma vida dedicada a Jesus, que assumiram esse lugar de responsabilidade de eu vou fazer acontecer, eu vou trazer Jesus à memória e vou levar a memória dele ao mundo. E aí, depois, né, seguindo o versículo 16, aí então ela fez essa reunião de todo o povo judeu, falou para eles orarem e jejuarem por ela. Aí ela fala, depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olha que coisa nobre. Se for para ela morrer, ela morreria. Porque ela sabia que ela estava cumprindo com aquilo que ela foi designada a fazer. Então não importa o que aconteça, não importam os resultados, entende, gente? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica preso ao resultado. Ah, mas eu não vou fazer porque não vai adiantar nada mesmo? Ah, eu não vou em tal lugar porque não vai fazer nenhuma diferença mesmo? Não, não é sobre isso. A sua vida é importante, existe algo único e precioso que Deus colocou em você, que só você carrega, que só existe no teu coração, que é um jeito, uma didática, é uma forma de falar, é uma forma de se expressar, é um olhar, é um movimento que só você tem. Gente, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho um jeito de me maquiar que nenhuma outra pessoa vai ter. Existe um jeito de passar corretivo que eu passo que ninguém mais vai passar igualzinho a mim. Você pode tentar fazer igual, mas exatamente igual não vai ficar, porque eu tenho o meu jeito específico de ser. Então, amores, isso é fazer a diferença no mundo. Não importam os resultados, você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai ficar esperando cair do céu, você vai confiar no Senhor, você vai esperar nele, você vai buscar discernimento nele, porém você vai dar o seu passo de fé. Você precisa dar o passo, você precisa colocar os seus pés na água. Pedro andou sobre as águas, mas ele saiu do barco e topou colocar o pé na água. Teve um movimento dele. Todos os milagres, né? Quantos milagres que Jesus fez que ele pergunta, você quer ser curado? Dos pães lá que transformou, multiplicou os pães, ele deu ordem aos discípulos, para os discípulos irem, recolherem as cestas. Ou seja, ação, movimento. Deus está agindo em todo o tempo, mas ele precisa de nós.
Ele precisa do nosso movimento, ele precisa da nossa atitude, ele precisa do nosso posicionamento para que o plano dele seja executado, para que o propósito dele seja cumprido. É claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre céus e terras. Porém, nós somos ajudantes do Senhor. Então, Deus conta conosco. É claro que a gente pode confiar e descansar nele, mas a gente não pode abrir mão daquilo que cabe a nós. Então, não é para a gente terceirizar em cima da nossa fé. Ah, eu não vou fazer nada porque Deus vai prover para mim, Deus vai resolver. E você fica parado e não faz nada. Você não se posiciona, você não age, você não vai atrás, você não faz a sua parte. Esther se posicionou. Esther falou, jejuem, ela pediu ajuda, ela contou com a ajuda de irmãos, ela contou com outras pessoas nessa consciência de que nós sozinhos temos uma força. Nós, junto de outras pessoas firmadas no mesmo propósito, temos outra força. E depois ela diz, eu vou à presença do rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Porque ela sabia que ela estava fazendo aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Talvez ela tenha nascido para chegar a este momento. E assim ela faz. E assim ela salva o povo judeu. Por conta dela, de um posicionamento estratégico dela, da atitude dela, ela vai lá, fala com o rei e consegue salvar todo um povo. Olha que história fantástica. O tempo cura tudo? Não. O tempo não cura tudo se nós não tivermos a decisão de querer ser curado. O tempo, ele ajuda, mas somos nós quem precisamos aceitar a cura e dar passos em direção a esta cura. Se você não topar ser curado, se você não buscar pela cura, não vai ter como Deus atuar em você e de fato cicatrizar as feridas do seu coração. Deus age, Deus faz o impossível, Deus faz milagres, mas nós precisamos aceitar isso antes, dentro de nós. Nós precisamos desejar, precisamos querer que Ele haja, que Ele atue em nós e por nós e através de nós. Existe uma decisão, existe um posicionamento, existe uma ação que é nossa e que não dá para a gente terceirizar e falar que está nas mãos de Deus. Existe uma posição que exige o nosso fazer, uma atitude nossa. Então, eu quis trazer essa reflexão para nós, para vocês, para mim também, para que a gente viva isso, amores, para que a gente viva os propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente não deixe passar as promessas dele, que a gente possa agir, que a gente possa deixar o nosso orgulho de lado, que a gente possa deixar o nosso medo de lado, que a gente possa deixar os nossos pensamentos de lado. Esther, quem era Esther na cabeça dela? Esther era Hadassah. Esther não era Esther. Esther se tornou Esther mediante a graça e o favor do Senhor sobre a vida dela. Esther com certeza não se via como rainha. Esther como mulher, como menina, não se via como rainha. Talvez nunca tenha considerado que ela seria um dia rainha. Imagina, isso estava distante da cabeça daquela menina, órfã, judia. Jamais imaginaria uma coisa dessas. Ela viveu o improvável. Moisés jamais imaginaria que ele chegaria onde ele chegou, que seria designado a ele a missão que o Senhor designou a ele. Por isso ele teve tanta resistência, por isso ele falou tantas vezes, não, Senhor, eu não. Vai, coloca outra pessoa no meu lugar. Eu não vou dar conta, não. Porque não é sobre a gente, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a nossa confiança em Deus e é sobre a nossa ação com base na confiança e no conhecimento que nós temos no caráter de Deus. Mas é sobre a nossa coragem nele. É sobre trocar os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos por aquilo que Deus tem para nós. É realmente ser servo do Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Cumpra em mim o teu querer. Talvez Deus queira nos levar para lugares que a gente nem imagina.
Às vezes a gente está indo para uma linha que é do lado esquerdo. A gente está indo para um caminho, uma trilha que é só esquerdo. E a gente tem várias projeções sobre esse caminho, a gente já sabe onde a gente vai chegar, a gente já sabe como vai ser o caminho. E aí um anjo do Senhor aparece a nós e fala, ó, o caminho é totalmente oposto. Não é esse aqui não, volta tudo. Você fala, o quê? What? Como assim não é nada do que eu planejei? Como assim? Mas eu tenho um futuro trilhado, eu tenho um futuro, aliás, eu tenho um passado trilhado, eu tenho uma trajetória e eu tenho um futuro já totalmente idealizado aqui na minha cabeça, programado, planejado, já tá tudo aqui, ó, nos detalhes. E o Senhor fala, não é isso que eu tenho para você. E aí? Você vai falar, deixa, vai. O tempo vai resolver tudo, eu vou seguir, mas uma hora a coisa vai acontecer. Talvez não, porque você tá fazendo uma escolha. Às vezes, gente, o silêncio, o não posicionamento, o não movimento, a não atitude, também é uma escolha. Então, que a gente possa fazer esta oração, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, os teus propósitos. Eu aceito viver a tua vontade e eu quero me mover mediante a tua vontade. Eu quero me mover em ti, Senhor. Me instrua, me oriente, me guia, porque eu quero cumprir com o teu chamado. Eu quero realizar a missão que tu tens para mim neste mundo. Não importa aquilo que eu idealizei, não importa aquilo que eu programei, que eu planejei, eu entrego tudo a ti, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e que nenhuma outra coisa vai me fazer me sentir tão feliz, tão satisfeita, tão realizada quanto estar cumprindo com o teu chamado, realizando os teus propósitos neste mundo. Então, que o Senhor, nesta noite, nos revista, gente, de coragem, de ousadia, de fôlego, para que a gente possa examinar o nosso coração, os nossos passos, os caminhos que nós temos seguido e, se for necessário, que a gente possa recalcular a rota, para que a gente não deixe a nossa vida ir para um rumo, ir para um trilho que não foi o trilho que Deus nos chamou para viver. Ok? Que a gente tenha essa certeza de que o tempo não cura nada se a gente não der o aval para que Jesus atue em nós. Pelo contrário, às vezes, gente, o batom meu acumulou tudo aqui, ó. Não gosto quando isso acontece. O tempo não cura todas as coisas, muito pelo contrário. Se você não resolve se curar, se você não dá os passos em direção à cura, o tempo só piora as coisas. O tempo só vai deixar o seu coração mais enrijecido, o tempo só vai gerar mais resistências a você, porque quem não muda pelo amor, muda pela dor. Então, se nós estamos deixando o tempo nos levar, o tempo sarar as feridas do nosso coração, o tempo agir, no tempo certo acontece, e você não se mexe, você vai começar a experimentar o contrafluxo, resistências, porque você não está vivendo o seu chamado, você não está cumprindo com o propósito pelo qual você está aqui neste mundo. Então você vai começar a experimentar resistências, dificuldades, porque é uma forma de Deus te dar assim, ó, um chacoalhãozinho e falar, opa, repensa aí, deixa eu transformar esse coração de pedra, deixa eu quebrar esse orgulho, porque eu tenho coisas boas para você, eu tenho um plano bom para você, conheça o meu caráter, me aceite como pai, se reconheça como meu filho, porque você não vai se arrepender. Então que a gente não espere o tempo nos levar a um lugar tão dolorido, um lugar tão isolado, um lugar tão escasso, para que a gente fale, opa, agora não dá mais. Agora o tempo parou e eu estou aprisionada aqui
nesse lugar onde parece que não tem saída. Agora não dá mais, agora eu não tenho mais tempo a perder. Que a gente não espere chegar nesse lugar de fundo do poço, que a gente possa recalcular a rota antes e que a gente possa se posicionar com coragem, com ousadia, com honra, assim como Esther, assim como tantos outros da Bíblia nos ensinam, para que a gente possa cumprir com o chamado de Deus, porque ele sempre será um chamado que, por mais que a gente não tenha os resultados esperados, por mais que a gente morra, mas morreremos com honra, com a sensação de eu estou em paz, eu estou quite com a vida, porque o meu propósito foi vivido. Eu cheguei a este mundo com uma função e eu cumpri com perfeição, com coragem esta função. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor por isso, Deus. Então, amores, que a gente possa querer viver isso, que a gente não se contente com migalhas, mas que a gente possa viver o sobrenatural de Deus e que a gente possa se mover no sobrenatural dele, com essa ousadia, com essa coragem, com essa garra, com essa determinação, que a gente possa deixar muitas sementes espalhadas por esse mundo através das nossas atitudes, através do nosso posicionamento, através das nossas ações. Ok? Que assim seja e assim é. Em nome de Jesus. Amém? Super beijo, amores. Bom descanso a todos. E amanhã, ou ainda hoje, talvez, essa live estará disponível lá na rede vizinha, que começa com Y. Beijo, amores. Deixe seu comentário lá, tá bom? Na rede